Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui diretamente da TV Jacutinga. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Bar dos Nerds especial aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre um assunto sério hoje, um assunto que foi levantado aí, inclusive com uma programação, da Rede Record, e levantou esse tema. E a gente vai debater sobre ele hoje, que é sobre animes, sobre filmes, séries, entretenimento de uma forma geral. Será que eles são perigosos? Será que eles realmente podem abalar a sociedade? Podem fazer as pessoas ficarem mais violentas? Esse foi o tema que foi abordado, né, pela Rede Record, que teve uma forte repercussão aí, principalmente entre a galera geek, a galera otaku, a galera que curte esses animes. Eles falaram muito sobre determinado anime, né, que é o Death Note. A gente vai falar sobre isso hoje, né? A gente vai, inclusive, entrevistar um sociólogo para conversar sobre esse assunto. Vamos assistir agora um vídeo, né, um trechinho desse programa da Record que falou sobre isso, né, sobre esse anime, sobre esse assunto todo. Vamos assistir um trechinho só para a gente saber do que a gente está falando aqui. Então, bota aí para a gente, geladeira. Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Os perigos da exposição a conteúdos violentos, como séries e até desenhos animados. Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva, mas que trazem cenas de violência explícita, capazes de chocar até um adulto e provocar sérios danos à saúde mental. Por isso a gente pergunta, você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo quando passam horas trancados no quarto? Muito bem. Esse é um trecho, né, do programa da Record que falou sobre esse assunto. E para conversar sobre isso, né, para debater esse assunto, a gente levantar essa questão de se o entretenimento ele é prejudicial, ele pode realmente mudar uma sociedade, nós vamos convidar aqui o convidado especial, o sociólogo Alex Rosa, para falar sobre isso. Então, vamos lá, Alex. Seja muito bem-vindo, Alex Rosa. Agradecer aí mais uma vez ter aceito o convite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, gente. Então, Alex, vamos lá. Eu fiz uma introdução longa aqui desse período, desse momento que a gente teve aqui tentando se conectar com você, sobre o entretenimento e como o entretenimento violento ele pode afetar ou não a sociedade, né? As pessoas podem ser afetadas e podem modificar, inclusive, o comportamento das pessoas através da influência que eles podem ou não exercer. Antes da gente entrar sobre o assunto, inclusive mostrei aqui o vídeo da Record, né, que falou sobre isso. Mas antes de a gente entrar no assunto, para o pessoal entender a sua presença aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a sociologia em si, o que você faz, né? Qual é o papel da sociologia? Perfeito. Bom, eu sou o Alex Rosa, né? Eu sou professor das Ciências Humanas e Sociais, sou formado em Comunicação, em Ciências Sociais, em Geografia e sou pós-graduando em Sociologia. Então, assim, rapidamente, o meu currículo, né? Eu participo de movimentos ligados à educação há mais de 30 anos, tá? E atualmente eu sou professor do Estado, leciono Sociologia e Geografia. Então, assim, a sociologia ela é um dos ramos das ciências humanas e sociais, né? Assim como a antropologia, a filosofia, a geografia, a história, entre outras disciplinas. Ela surgiu na Europa no século XIX. Tá? Então, assim, basicamente, a geografia ela tem como objetos de estudos a sociedade, os grupos sociais e os indivíduos, né? Que, por sua vez, formam os grupos sociais que formam a sociedade. Então, ou seja, estão todos conectados, né, uns aos outros, sobretudo no que diz respeito às influências e às relações de interdependência que são estabelecidas. A sociologia ela nos ensina que questões políticas, econômicas, sociais e também culturais, elas afetam diretamente a vida do indivíduo, de modo que
como o ser humano é um ser social, todos que vivem em sociedade são afetados direta ou indiretamente por essas questões, tá? Eu sempre falo que nós estamos no mesmo barco, que é a sociedade, mas em espaços diferentes dentro desse barco, tá? Porque, assim, basicamente, a sociedade, que é dividida em classes sociais, ela é dividida em dois grupos, tá? A classe social daqueles que trabalham, que produzem, né? E a classe social que são aqueles que são os proprietários dos bens e dos meios de produção. Então, esse é o papel da sociologia. Entendi, obrigado pela explicação. Deu para entender bem esse papel. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente está falando sobre a violência, né? Então, para a gente entender primeiro a sociedade, né? Como a violência ela é exposta na sociedade. Ela varia, a violência varia de um local para o outro, em determinados grupos da sociedade. De repente, em comunidades, a violência é maior. Em locais mais nobres, digamos assim, a violência é menor. Ou em determinados países, desenvolvido, subdesenvolvido, tem uma variação ou não? Bom, olha só, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é violência. Tá? O que é violência? O que é entretenimento? Porque, assim, essa pergunta ela se torna muito importante porque existem vários tipos de violências, tá? Violências no plural. Tá? E cada sociedade ela vai entender, né, que tal coisa ela é aceitável e outra coisa não é aceitável. Tá? Vale pesquisar, né, para quem se interessar por esse assunto, o que diz o sociólogo francês Pierre Bourdieu sobre violência simbólica. Tá? Como ciência social, a sociologia ela não dialoga com estereótipos, com preconceitos e com machismos. Tá? Muitos possuem opiniões sobre diversos assuntos. Né? É interessante que no Brasil a gente pode dizer que todos têm um pouquinho de técnico de futebol, um pouquinho de médico, de cientista político e social, mas poucos são capazes de apresentar elementos que sustente tais opiniões. Tá? Então, não é opinião, tá? É apenas um punhado de ideias preconcebidas e também preconceituosas que foram sendo enraizadas ao longo do tempo pelo senso comum. Por isso não passam de achismos, não são opiniões. A opinião tem que ter base. Tá? E esses achismos, muitas das vezes, eles são generalizados, né, como se tal coisa acontecesse com todos em todo lugar do mundo. Mas é possível que, sim, ocorra somente em algumas sociedades, com algum ou outro grupo social, e que atinja pequenos quantitativos de indivíduos. Mas não quer dizer que aconteça com todos. Tá? A gente não pode generalizar. É muito comum, por exemplo, dizer que toda favela, né, só mora bandido, né? Ou então uma outra variação disso é dizer que a fruta não cai longe do pé. Né? São verdades que, na verdade, né, são determinismos. Tá? E a gente não pode, de forma alguma, utilizar o determinismo na sociedade, porque pode ser que, sim, a violência ela ocorra em determinado espaço geográfico, mas a gente não pode tomar aquilo ali como um todo, né, e dizer que ela vai acontecer em todo lugar. Entendi. É bem interessante isso. Agora, independente de ser uma comunidade, um local de um estilo de vida mais caro, ou de ser um país subdesenvolvido ou desenvolvido, uma coisa em comum todos eles estão, de uma forma ou de outra, expostos ao entretenimento.
o entretenimento é acessível a todos, de alguma forma eles conseguem, e é algo em comum, né? Que é comum para o cara que é rico ou o cara que é pobre, vai gostar muitas das vezes do mesmo tipo de entretenimento, e aí são expostos a esse tipo de entretenimento. Então, falando sobre entretenimento e como ele pode influenciar aí a sociedade. A gente mostrou aqui algumas imagens, que já dá para a geladeira mostrar novamente, algumas imagens de alguns tipos de entretenimento que contém como abordagem a violência de alguma maneira, né? A gente mostrou aqui o Death Note, né? Que a gente explicou aqui de que anime qual é a história do anime, qual é o enredo do anime. A gente mostrou do game também, se já puder colocar aí do GTA, né? Da imagem do GTA, a gente mostrou também e que é um jogo, só para o pessoal entender, o GTA é um jogo que as pessoas ganham dinheiro ou conseguem cumprir as missões matando, né? E quanto mais a pessoa mata, mais ela consegue, né? O jogo ele estimula isso dentro do jogo, né? Ele estimula isso, a morte. Por exemplo, só para o pessoal entender, é que se você, por exemplo, estupra e mata uma prostituta, você ganha mais dinheiro. Então, é um tipo de conteúdo que a gente tem nesse jogo. E não é o único. A gente tem vários jogos que exploram isso. A pergunta, então, é a seguinte. Muito se fala sobre uma criança que nasce em um lar violento, ela tende a se tornar mais violenta. O mesmo acontece com uma criança que é exposta a entretenimento violento, ela também será, na sua opinião, ela também tende a se tornar mais violenta ou não? O entretenimento não afeta. Ela desliga aquilo, acabou, ela volta para a sua vida normal. Qual é a sua opinião sobre isso? É bem interessante essa pergunta. Eu vou recomendar aqui um filme chamado O Enigma de Casper Hauser. Casper Hauser. Esse filme ele fala sobre uma criança, né, que chega à fase adulta sem ter contato nenhum com outros seres humanos. Tá? Vive enclausurado até o início da fase adulta, então ele não anda, ele não se comporta, digamos, como um ser humano normal. Tá? Ele vai aprender essas questões depois que ele sai desse espaço onde ele viveu a vida toda. Né? E aí, essa ideia de que a exposição, né, de uma criança a um determinado conteúdo vai fazer com que ela reproduza aquele conteúdo, recai no que eu falei anteriormente sobre um determinismo. Tá? E é uma armadilha esse tipo de pensamento. A gente não tem como afirmar, tá, que isso vai acontecer. Os filósofos da antiguidade, né, e esse estudo ainda continua sendo feito na atualidade, pôs em discussão o que a gente chama de nato e inato. Tá? Ou seja, será que a gente nasce com algum aprendizado, com algum conhecimento, né? A gente traz isso de outras vidas, ou será que tudo a gente aprende a partir do nascimento? Tá? Os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão sobre isso. Então, como a gente não tem afirmação, a gente pode dizer, então, que o ser humano ele é fruto do meio. Tá? Ou seja, ele aprende, né, aquilo que ele sabe a partir das experiências que ele vive. Ok? Porém, eu não posso afirmar categoricamente que fazer com que um ser humano, né, um indivíduo, entre em contato com um determinado conhecimento, com um determinado conteúdo, e ele vai reproduzir aquilo ali. Tá? A gente sempre diz na sociologia que o ser humano ele é influenciável. Então, sim, não tem como não dizer que a criança ter acesso, ter contato com conteúdos violentos, ela pode sofrer influências desse conteúdo violento. Mas é importante voltar à pergunta lá que eu fiz inicialmente, o que é violência? Tá?
porque essa visão é uma visão do adulto. A criança, de repente, ela vai pegar e vai dar um tapa numa outra criança ou num outro adulto, né? Num adulto, e o adulto, de repente, pode chegar para ela e falar assim, não faz isso, que isso é violência. Mas ela não sabe que isso é violência, né? Quem sabe somos nós, adultos. Então, vale sim a gente observar comportamentos, tá? Porque eu entendo que, na medida em que alguém tem contato com uma determinada coisa, ela pode, de alguma maneira, demonstrar comportamentos, né? E aí, né, é o acompanhamento do responsável, do papai, da mamãe, de quem quer que seja, próximo dessa criança, para verificar. Porque eu acho esse ponto muito importante. A gente não deve simplesmente dizer que vai ter contato com esse conteúdo, vai reproduzir esse conteúdo. A matemática ela não é tão simples assim. Entendi. É interessante isso, Alex, questão que você estava levantando aí sobre uma criança, por exemplo, que não tem entendimento de determinado comportamento, nunca foi ensinado sobre aquilo, ela é exposta àquilo e para ela pode fazer isso como se fosse normal. Então, a gente pode dizer, por exemplo, se uma criança é exposta por uma informação, um assunto, um comportamento, né, que ela não sabe se aquilo é certo ou errado, ela pode replicar aquilo se ela não for educada, orientada. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre de quem é o papel de educar, orientar ou até mesmo de classificar o conteúdo que vai ser exposto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Antes, a gente falou sobre uma série aqui, que é os 13 Porquês. A gente acabou de falar sobre essa série que levou, que mostra, fala sobre o suicídio. O tema central é o suicídio e a discussão é interessante sobre como as crianças, os adolescentes que sofrem muitas das vezes bullying na escola ou que muitas vezes não encontram alguém para conversar, não são ouvidos, esse pode ser o fator extremo, né? Chegar a esse ponto. A gente falou sobre isso. Tem uma imagem aí sobre da Hannah Baker. Eu falando o nome, vocês vão saber quem é, né? Que é a protagonista dessa série, dos 13 Porquês. Ela é interpretada pela atriz Catherine Langford. É a atriz que faz essa personagem. E aí a gente tem a cena que a gente já até mostrou aqui do suicídio, que foi uma cena muito polêmica, né? A cena em que ela se mata, e é mostrado isso com riqueza de detalhes. O que aconteceu foi o seguinte, essa próxima imagem que vocês vão ver, talvez nem todos conheçam. Muita gente conhece a Hannah Baker, mas vocês conhecem essa garota da esquerda? Emily Bragg é o nome dela, né, do lado da mãe dela, Joyce Bragg. A história dela, resumidamente, é o seguinte. Ela tinha 19 anos de idade, em 2017. A mãe dela pegou ela assistindo essa série. Sentou e assistiu 2 episódios com ela. E a mãe dela falou, olha, não assiste, recomendou ela fortemente para não assistir. Mas ela estava viciada na série. E ela assistiu a série toda. O resultado foi que ela foi encontrada morta e cometeu suicídio exatamente como a personagem. Isso levantou muita polêmica e discussão. A ponto de, não por esse caso, mas depois que a série saiu ao ar, o Conselho Médico, o Conselho de Medicina, recomendou à Netflix que retirasse essa cena. E só agora, em 2019, essa cena foi excluída pela Netflix. Aí surge a pergunta, né? Qual é a responsabilidade da Netflix, da série, sobre casos como esse? Será que isso poderia ser evitado? Talvez. Existe uma influência sobre isso? E aí a gente está falando sobre comportamento, Alex. Aí eu te pergunto, você acredita que deveria haver uma política mais rigorosa sobre cenas como essa, sobre entretenimento que exibe, né, esse tipo de divisão, né, de imagem, de cena para o público, mesmo havendo algum tipo de
censura, mas deveria ser mais rigorosa? Deveria ter um controle maior? A gente vai responder essa pergunta depois dos nossos comerciais. A gente vai agora para um rápido comercial aqui, só 5 minutinhos. Segura aí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. E um recadinho rápido aqui para você. Esse programa está acontecendo ao vivo, agora são 21 horas e 48 minutos. Se você entrou agora e perdeu, ele vai ser reprisado, tá? Nessa madrugada aqui, às 3 da madrugada, na TV Jacutinga. E a partir de amanhã, ele já vai estar disponível para você assistir gravado no nosso canal do YouTube, onde, aliás, no canal Bar dos Nerds do YouTube, a gente tem vídeos de segunda a quinta-feira, e sexta e sábado a gente faz o programa ao vivo lá no YouTube, e aqui a gente faz o programa no domingo a partir das 21 horas. 21 horas é o horário de todos essa programação. Muito bem, então. A gente estava falando aqui sobre a questão da influência, da violência, e tem um comentário interessante aqui no nosso Instagram. Aliás, se você quiser participar, deixe comentário no nosso direct no Instagram, tá? A Vandinha, ela deixou um comentário aqui. Ela disse o seguinte: nós estamos na mesma tempestade, mas há muitos barcos diferentes. Isso me leva a pensar o seguinte: é óbvio que não é porque você assistiu essa série que você vai se matar. Todo mundo que assistiu vai se matar, senão a gente ia ter um suicídio coletivo. É óbvio. Mas, como a Vandinha falou, são barcos diferentes. Não é porque eu assisti e, ok, não vou fazer nada, não vou tirar minha vida, não significa que todas as pessoas que assistiram não vão ser influenciadas a isso, ou não vão ter essa ideia, ou não vão ser levadas a isso. Porque cada um é afetado de uma maneira diferente. E esse é o X da grande preocupação. E aí eu volto a falar sobre isso com o Alex, né, o Alex Rosa. Existe esse controle de se colocar a faixa etária, uma censura. Esse programa é para tal idade. Por exemplo, no YouTube, a gente tem aí uma imagem, inclusive, do canal do YouTube sobre o controle que o YouTube faz, que é o seguinte: ele coloca quando você entra para assistir um vídeo, inclusive esse vídeo do suicídio está espalhado pelo YouTube, quando você entra para assistir, se você clicar, aparece essa mensagem. Se você for menor de idade, ele não vai deixar você assistir. E se você for maior, ele aparece essa mensagem. Mas essa mensagem é só você clicar em continuar que você continua assistindo. Então, se uma criança tiver num computador logada na conta de qualquer outro adulto, ela vai conseguir assistir com um clique. E aí vem a pergunta que eu retorno aqui para o nosso convidado, Alex. Você acha que haveria uma necessidade maior de um controle mais rigoroso sobre esse tipo de entretenimento, além de tarjas e dizeres de qual idade que deveria assistir? Qual é a sua opinião sobre? Bom, eu quero chamar para esse nosso debate o pensamento do Émile Durkheim, sociólogo francês, que é considerado um clássico e um dos pais da sociologia moderna. E o Durkheim escreveu um livro, né? A gente falou aí seguidamente, né, na palavra suicídio, e ele escreveu um livro com esse título, O Suicídio. Tá? Não é nenhum manual de suicídio, tá? Na verdade, não é. Na verdade, é um estudo muito, muito consistente, muito amplo, que ele faz na Europa, né, no século XIX, chamando atenção para diversos fatores que ocorrem na sociedade que contribuem para a descrença na vida, e contribuem para que o ser humano perca a vontade de viver e, consequentemente, né, o leve ao suicídio. Eu estou simplificando um pouco a minha fala aqui, mas eu recomendo, né, exatamente, né, que é um clássico da sociologia e bastante interessante. Por exemplo, ele fala das questões econômicas, né, das crises econômicas, que todo ano, né, desde o século retrasado, leva um quantitativo muito significativo da população mundial ao suicídio. Tá?
E há quem nem se preocupe tanto assim com o dinheiro. Então, é bem variável, e eu volto a trazer o conceito de determinismo e influência, né? Como disse a Vandinha aí, né? Ela usou como analogia a tempestade, eu usei como barco, mas a premissa é a mesma, né? Não dá para a gente dizer afirmar categoricamente que tal coisa vai acontecer. E, além disso, eu penso o seguinte, a gente, muitas vezes, a gente trata a criança e o adolescente de uma forma muito obtusa, sabe? De uma forma muito idiotizada, como se eles não pensassem, como se eles não observassem as coisas, né? A gente vive numa sociedade, sobretudo a brasileira, onde o autoritarismo ele ainda continua imperando, né? A gente pouco conversa, a gente muito impõe. Então, você não vai fazer isso. E a gente esquece que nós adultos, nós fomos crianças, nós fomos adolescentes, né? E a principal, ou as principais características, né, do jovem, né, é a transgressão, né, fazer diferente, né, e buscar aquilo que é proibido, né? Isso, o jovem não faz isso de propósito, ele não faz porque ele está doente, não, é uma característica. E a gente tem até que agradecer, enquanto sociedade, que os jovens tenham essa característica, porque é exatamente esse ímpeto, esse impulso, que nos leva para o progresso, que faz com que a gente evolua enquanto sociedade, né? E aí, para falar sobre a questão do controle, é exatamente isso. É claro que eu penso que a classificação etária ela é uma boa ferramenta. Eu que uso muito recurso audiovisual nas minhas aulas, eu sempre tenho essa preocupação, não por mim, né, mas pelo estudante que, de repente, chega em casa e leva essa questão, e aí depois eu recebo de volta um papai ou uma mamãe reclamando porque eu não respeitei a classificação etária. Tá? Mas, assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Ela é importante, sim, desde que ela seja utilizada de uma forma adequada. Né? Não é o papai e a mamãe falar que assim, não, você não vai assistir isso. Né? Volto a dizer, a gente trata o jovem de uma maneira obtusa, né? Como se ele fosse um idiota. Eu acho que vale, sim, uma conversa franca. Olha só, existem tempos para as coisas. E não é o seu tempo para ver esse tipo de conteúdo, né? E procurar explicar de uma forma palatável, de uma forma que ele possa entender o motivo dele não poder assistir aquilo ali. Agora, dizer simplesmente que ele não tem que assistir, você já sabe o que vai acontecer, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá e assisti. Eu queria concluir dizendo que a gente não pode... Eu acho que é necessário cada um entender a sua parcela de responsabilidade nesse assunto. Tanto o entretenimento, é preciso que o entretenimento perceba que o entretenimento é a tempestade, entendeu? Que não sabe que barcos vai afetar. Então, é preciso tomar cuidado com o que expõe. Tanto que a Netflix removeu essa cena. A Netflix entendeu essa responsabilidade, infelizmente tarde, na minha opinião, mas removeu. Então, é preciso que os criadores de conteúdo entendam que eles têm uma responsabilidade, sim, porque eles não sabem quem eles vão atingir com aquilo. É preciso, por outro lado, que os pais observem o que seus filhos estão assistindo, que os pais assistam e que cuidem, né, como o Alex falou, de explicar para o filho por que não deve assistir aquilo, mas para isso eles precisam saber o que os filhos estão assistindo. Então, cada um precisa assumir a sua parcela, e assim a gente cria uma sociedade melhor. Quero agradecer muitíssimo aqui, Alex, sua participação, que contribuiu muito para esse tema. Muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço. Eu gostaria de encerrar a minha fala com uma premissa da comunicação. Ela diz o seguinte: eu sou responsável por aquilo
que eu falo e não por aquilo que você entende. Na verdade, não é bem assim, né? Nós somos, sim, responsáveis pelo que o outro entende, tá? Porque o responsável pela mensagem é que deve adequar a mensagem a quem essa mensagem se dirige, né? Então, quando você chamou atenção, né, para os meios de comunicação que produzem esse tipo de mídia, eles têm, sim, responsabilidade na medida em que a gente vive num mundo cada vez mais facilitado, né, pelas novas tecnologias. Então, os streams, né, os conteúdos, de um modo geral, eles chegam com uma rapidez e com uma facilidade muito grande em todas as partes do mundo, né, que está conectado. Então, fica muito difícil você saber. Hoje em dia, né, uma criança está ali com um tablet na mão e está fuçando, e está indo, e está entrando em lugares que você, né, às vezes, né, ali, como responsável daquela criança, você não está acompanhando. Então, sim, é claro que os meios de comunicação, não de hoje, né, sempre tiveram essa responsabilidade. Mas parece que, aos poucos, a coisa foi ficando meio afrouxada, né, foi ficando um pouco, né, meio de lado. Mas, assim, eu volto a salientar. Quando você fala de responsabilidade, eu entendo que, assim, todos nós temos responsabilidades diversas, tá? Eu entendo que, se eu como adulto, estou próximo de uma criança, ainda que ela não seja meu parente, ainda que eu não tenha nenhum grau de ligação com ela, ela é a criança e eu sou o adulto. Então, sim, eu sou responsável por ela. Então, às vezes, a gente vê uma criança, né, fazendo alguma coisa, um pré-adolescente fazendo alguma coisa, mas aí pensa assim, não, mas não é filho meu. É como se a gente vivesse realmente num mundo, né, cada um com o seu mundo. E, na verdade, o mundo é uma coisa só. Então, todos nós somos responsáveis, né? E a gente precisa ter essa certeza na nossa cabeça. E, para finalizar, que a gente acabou não falando sobre isso, mas eu acho importante também chamar a atenção para o conceito do conservadorismo, porque muitas dessas discussões, elas abarcam essa ideia controladora da sociedade. Ao mesmo tempo que se fala que é necessário fazer um controle, por um outro lado, disse que é necessário ter a liberdade, né? E aí, gente, a gente tem controle no que a criança pode ou não pode assistir, controle no que o indivíduo pode ou não pode ter na sua orientação sexual, no que ele pode ou não pode consumir drogas que muitas das vezes são lícitas e outras vezes são ilícitas, e aí fica, né, como é que se define o que é lícito, o que é ilícito. Enfim, tem uma série de controles, né, que ocorrem na nossa sociedade e através do Estado, e o papel dele é exatamente esse mesmo, é fazer esse controle, tá? Para que a gente tenha uma vida coletiva mais harmoniosa. A gente precisa ter essa noção. O individualismo, essa coisa de que a vida é minha e eu faço o que eu bem entendo, não é bem assim, tá? Na medida em que a gente vive em sociedade, a gente vive numa coletividade. Então, para que a coisa funcione, é necessário que cada um faça a sua parte. E por isso que eu aceitei o convite e eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aqui para o canal. Muito obrigado. Com certeza, foi excelente. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a galera que participou, a galera que mandou pergunta aqui. Tem mais perguntas, mais comentários aqui do Diego, o comentário da Vandinha. Infelizmente não vai dar para ler, porque o nosso tempo está estourado. Semana que vem aparece aqui às 21 horas, a gente continua conversando aí com a galera que não pôde ler os comentários. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E geladeira, traz a conta.